Gente, eu assisti Stranger Things tudo de novo e tenho várias opiniões. Mas antes, se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Luiz Augusto, pode me chamar de Guto, porque é assim que todo mundo me chama. Aqui no canal a gente fala bastante sobre mundo geek em geral, animes, séries, filmes, jogos, livros, curiosidades aleatórias. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aí, deixa um like aqui nesse vídeo e acho que é isso. Vambora? A nova temporada de Stranger Things tá aí, né? Vai lançar os primeiros episódios, né? A primeira parte agora no final de novembro. E por conta disso, eu falei, vou reassistir todos os episódios. E, cara, assistindo pela segunda vez, eu tive várias opiniões diferentes de quando eu assisti pela primeira vez. Algumas delas boas, algumas delas ruins. Mas é isso. Vim pra compartilhar aqui com vocês e é isso. O Stranger Things, ele lançou em 2016, né? Teve ali, era uma média de quase 2 anos por temporada, né? A primeira foi em 2016, a segunda em 2017, terceira em 19, depois só em 22 e agora em 25. Então, na média ali, era cada 2 anos uma nova temporada. Tanto que você vê o crescimento dos atores é bem desproporcional ao que deveria acontecer na série. Mas até aí tudo bem, né? São quase 10 anos aí entre a primeira e a quinta temporada. E assim, a gente precisa falar primeiro que Stranger Things foi um acerto da Netflix, com certeza. E que ele moldou muito das séries de streamings em geral, né? Antes disso, a gente já vinha tendo algumas séries pequenas, com temporadas pequenas, com poucos episódios, mas nenhuma que fizesse, né, que chamou atenção por conta disso, e foi muito o que aconteceu com Stranger Things, assim, o sucesso estrondoso numa temporada de 8 episódios acabou moldando todas as séries que vieram depois de streamings em geral, e ele fez com que esse formato curto, né, de temporadas com poucos episódios, se tornasse o padrão para todas as produções. Para todas não, mas a maior parte das produções da Netflix e de outros streamings, né? Antes do Stranger Things, já tinham algumas séries que tinham poucos episódios, né? Só pra falar aí, o The Sopranos, com até 13 episódios, Breaking Bad, que tinha também até 13, dependendo da temporada, o True Detective, também 8 episódios, mas nenhuma delas fez tanto sucesso assim e que popularizou esse formato como o novo normal, né? E isso foi graças a Stranger Things ali em 2016. E assim, começando aqui a falar um pouquinho sobre as minhas opiniões de fato do Stranger Things assistindo pela segunda vez, só um disclaimer antes. Aqui eu vou tentar não dar spoiler, mas porra, cara, uma série de 2016. Se você tá preocupado com spoiler, o problema é mais seu do que meu, né? Lembrando que essa série é, cara, muito boa, né? As notas no IMDb, a média ali é com 8.6, é uma nota bem alta, né? As médias da primeira temporada, as médias de notas da primeira temporada dos episódios, ela é bem mais alta, né? Tanto na primeira quanto na quarta, que foi a última lançada. Embora a média maior seja a primeira temporada, os 2 episódios com maior nota do IMDb são os 2 episódios da quarta temporada. É uma série que foi conhecida muito pelo fenômeno que aconteceu, pelo todo o sucesso, pelas polêmicas, tanto da série em si quanto dos atores, né? Não vou trazer muitos assuntos aqui, mas teve
denúncias de assédio, teve denúncias de comportamento irregular, enfim, várias coisas aconteceram aí durante essa série, mas enfim, nova temporada, quinta e última temporada, lança agora dia 26 de novembro, os primeiros 4 episódios, os outros 4, não, outros 3 vão lançar no dia 25 de dezembro e o último episódio no dia 31 de dezembro. Eu achei as datas péssimas, mas quem sou eu na fila do pão, né? Vai lá, vamos ver. E cara, assistindo de novo, cara, como o Dustin é chato, hein? Puta merda. Eu acho que ele é o personagem mais chato da história inteira, assim. Ele tá sempre gritando, ele não tem... Embora ele seja um personagem inteligente, ele sempre faz umas burradas que... Tanto que é uma coisa que eu não lembrava da primeira vez que eu assisti, assim. Quanto que esse show, ele é caricato, né? O quanto que não tem um personagem que não tá se descabelando o tempo todo, que tá respondendo todo mundo gritando e de uma forma completamente dramática, caricata mesmo, parece um elenco de palhaços, assim, realmente, assim, é uma série de fantasia, mas não tem nenhum pingo de realidade naquilo, de realismo, assim, tanto até na conversa entre os personagens, é tudo muito elevado, é tudo muito dramático, é tudo muito... É uma palhaçada, é uma série muito caricata. Eu não lembrava disso da primeira vez que eu assisti, e agora quando eu fui assistir, eu falava, puta, mano, ela tem um aspecto quase de uma série de comédia mesmo, sabe? Um aspecto cômico que é muito aflorado. E, cara, eu não lembro de ter percebido isso da primeira vez que eu assisti, sabe? Ela é uma série engraçada e não porque ela tem piadas, mas é que tá todo mundo gritando tanto e falando tanto e levantando a voz que às vezes você começa a dar risada e não é da piada, é da risada deles mesmo. É uma loucura, assim. E aí, até passando um pouquinho pelas temporadas, né? A primeira temporada é aquela do Demogorgon, é onde começou tudo. Eu acho que sei lá, é a melhor temporada mesmo. Que, enfim, a Eleven aparece, tem o Demogorgon e tal, que é muito legal, que é onde introduz, de fato, o mundo invertido, tudo que acontece na história como um todo ali é na primeira temporada que acontece, então de fato, de longe a melhor temporada fechada como um todo. A segunda temporada tem os Demodogs lá, os cachorros, aparecem aqueles túneis embaixo da terra, onde os monstros do mundo invertido estão vindo pro mundo real, e esses monstros são os filhotes de Demogorgon, né, os Demodogs, né, os cachorros demônios lá. Essa temporada é muito boa, né, é quando aparecem o Billy e a Sam, que, enfim, são personagens que ficaram... O Billy não tanto, mas a Sam vai ficar até agora a quinta temporada, ela é bem importante na história. É uma temporada boa, assim, não tem muitas críticas, mas não é tão boa quanto a primeira. A terceira, eu acho que é a temporada mais fraca. Apesar de ser fraca, é uma temporada boa ainda, tá tudo bem, não tô falando mal, mas entre as 4 é a mais fraca. É a temporada mais arrastada, sabe? É a que demora mais para as coisas acontecerem. Mas ainda é boa, assim. É a temporada do shopping, onde o Mind Flayer ele começa a escravizar pessoas, sequestrar pessoas, e ele se formar, né? Como ele formar o corpo dele com as próprias pessoas, né? O material das próprias pessoas, e ele começa a atacar os personagens dentro daquele shopping, onde tem aquela base secreta dos comunistas, né? Da União Soviética. Enfim, é uma temporada boa, mas assim, nada que me faça falar muito bem dela. Eu acho que é a temporada mais arrastada mesmo, é a mais fraquinha. Quando a gente fala da quarta temporada, é a temporada, mais foda. Ela é muito boa. Que é todo o arco do Vecna, da história da Eleven, que enfim, é uma parte incrível da história. Mas o núcleo da Rússia cara, é um porre, é chato,
arrastado, enfim, não é legal, não é interessante, assim. É uma história legal, mas que não tem muito apelo pra série, sabe? Eu acho que poderia ter feito um episódio contando um negócio inteiro que valia a pena. Mas é um negócio que não vai pra frente, não tem muito sentido. Essa parte específica, né, desse núcleo que acontece na União Soviética, lá na prisão, ela é muito chata. Mas, enfim, não tem muita emoção, não tem muita coisa. São vários episódios que contam essa parte e não tem uma cadência estruturada pra que você tenha uma emoção, que você sinta o que tá acontecendo, que você ache legal a história. É uma coisa que, não sei, não me pegou muito, mas toda a parte da história da Eleven, como ela conheceu, como ela foi colocada ali no laboratório, como ela cresceu lá dentro, como ela foi desenvolvendo seus poderes, é muito legal. Como ela conheceu o Vecna, como ela... Não ela, né? Mas como o mundo invertido foi criado e tudo aquilo. É uma parte que é, puta, muito da hora. Inclusive, uma coisa que eu tava pensando, aquela cena que é, cara, é a cena mais famosa de Stranger Things, que é a da Sam quase morrendo pro Vecna, mas ela ouve a música da Kate Bush e volta. Cara, na minha cabeça aquela era tipo uma das cenas clímax da temporada, no final, no último episódio, e é isso. Mas não, ela é no meio da temporada. Não sei porquê, mas eu tinha essa sensação de que aquela era a cena que, a partir dali, acabou a temporada. Sabe? Mas, enfim, não é. Enfim, mais ou menos é isso, assim. Eu não lembrava que o show era tão cômico, é tão caricato e, sei lá, não é muito sério, ele não se leva muito a sério. Os personagens são chatos. Não chatos como personagens, mas eu fico pensando, se eles fossem meus amigos, eu não seria amigo deles. Porque, ai, enfim, eles são pessoas chatas. É tudo muito dramático, é tudo muito intenso, é tudo muito, sabe? Então, eu me arrependi de ter assistido de novo. Eu acharia melhor ter só aquela lembrança de, puta, era uma série da hora pra cacete, vai ter a 5ª temporada agora, e é isso. Mas assisti, achei muita coisa meio bosta, mas é isso. O que vocês acham que vai acontecer? Ou como que vai acontecer as coisas na 5ª temporada? Deixa aí nos comentários. E é isso. Até a próxima, galera.